Existe uma força silenciosa no modo como o dinheiro opera. Não se trata apenas de números ou de estratégias racionais. Trata-se, acima de tudo, da postura com que cada pessoa decide se relacionar com ele. A frase "o dinheiro gosta de silêncio" não é apenas uma metáfora bonita. É um convite para repensar hábitos, comportamentos e crenças. Quem compreende isso cedo, aprende a jogar um jogo diferente daquele que se vê nos holofotes das redes sociais, onde cada conquista precisa ser validada por curtidas. E cada passo, narrado com filtros. A primeira constatação é simples, mas poderosa. Há uma diferença gritante entre construir riqueza e parecer rico. O primeiro processo exige tempo, consistência, autoconhecimento e, principalmente, discrição. Já o segundo pode ser feito da noite para o dia com um guia encartado do crédito em mãos e uma boa dose de carência emocional. Viver para mostrar é um dos caminhos mais rápidos para se perder financeiramente. Isso não significa adotar uma postura de escassez, de se esconder do mundo ou de renegar o prazer. Significa, sim, fazer escolhas mais intencionais e saber o momento certo de falar ou calar. Quando se fala que o dinheiro gosta de silêncio, fala-se também de planejamento. Toda decisão financeira tomada sob pressão ou para satisfazer o ego tende a sair cara. Silêncio, aqui, é sinônimo de espaço. Espaço para pensar, para observar, para errar pequeno e corrigir o rumo. Em um mundo cada vez mais barulhento, quem cultiva o silêncio intencional sai na frente. É ele quem permite decisões baseadas em clareza e não em impulsos. Muita gente confunde sucesso com aplauso, mas o verdadeiro sucesso não faz barulho. Ele acontece enquanto ninguém está olhando, nas escolhas diárias que parecem pequenas demais para serem comemoradas em público. Esta em me dizer não a um gasto desnecessário, em renegociar uma dívida, em manter um investimento, sem olhar para a oscilação do mercado todos os dias. Está em aprender a se contentar com menos, não porque se desistiu demais, mas porque se entendeu que menos já é suficiente. A ideia de discrição também conversa com segurança. Quanto menos se expõe o que se tem, menos vulnerável se torna. Isso não é paranoia menos. É estratégia. A exposição constante gera expectativas, comparações, cobranças e, por vezes, até inveja. Já a discrição permite viver no próprio ritmo, fazer ajustes sem medo de julgamentos, mudar de rota sem precisar dar explicações. Quem constrói no silêncio não deve satisfações a ninguém, apenas a si mesmo. Há também um componente emocional nessa escolha. O silêncio protege a paz. Ele afasta a ansiedade causada pela constante necessidade de provar valor, de mostrar progresso, do sei justificar. Quem está em paz com o próprio caminho não precisa mostrar placas de avanço a cada quilômetro percorrido. Não há problema algum em compartilhar conquistas, mas é preciso entender por que se está compartilhando. É para inspirar ou para impressionar? É por gratidão ou por vaidade? A resposta muda tudo. Outra questão central é a intencionalidade. O dinheiro, para prosperar, precisa de direção. Sem propósito, ele escapa por entre os dedos. Sem intenção vira consumo desgovernado, acumulação vazia, um fim em si mesmo. Mas quando há clareza sobre onde se quer chegar e por que se quer chegar lá, cada decisão financeira se alinha a esse projeto maior. O silêncio, novamente, ajuda a ouvir esse propósito. Ele permite identificar o que realmente importa, longe do ruído do todo mundo está fazendo. Minimalismo, nesse contexto, não é um modismo estético, é uma escolha de vida. É o reconhecimento de que, ao eliminar o excesso, resta o essencial. E o essencial quase nunca é caro. É uma conta feita não com base no que se pode comprar, mas no que se escolhe valorizar. Menos coisas, menos distrações, menos compromissos vazios, mais tempo, mais foco, mais presença. Essa abordagem minimalista também vale para investimentos. Menos apostas arriscadas, mais constância. Menos promessas milagrosas, mais disciplina. Uma vida financeiramente equilibrada não se constrói apenas com planilhas ou dicas de economia. Constrói-se com maturidade emocional, com uma visão de longo prazo, com humildade para aprender e paciência para esperar. Em um mundo imediatista, isso parece quase contracultural, mas é justamente o que diferencia quem prospera em silêncio daqueles que apenas gritam vitórias momentâneas. Existe também um aspecto quase espiritual nessa escolha. Ao se afastar da performance social,
Cria-se espaço para uma reconexão. Consigo, dinheiro deixa de ser símbolo de status para se tornar ferramenta de liberdade. E liberdade, aqui, não é fazer o que quiser a qualquer hora. É poder escolher com autonomia, sem depender da aprovação alheia ou das amarras de um estilo de vida insustentável. Silêncio, portanto, é também liberdade. É preciso coragem para viver assim. Coragem para não seguir a multidão. Para dizer não quando todos dizem sim. Para caminhar no próprio tempo. E essa coragem é recompensada com estabilidade, com serenidade e com um senso profundo de integridade. Porque, no fundo, o silêncio também é um pacto consigo mesmo, um compromisso de não trair seus próprios valores em troca de aplausos passageiros. Quem entende que o dinheiro gosta de silêncio, começa a tomar decisões diferentes. Passa a pensar 2 vezes antes de fazer uma compra por impulso. Evita entrar em dívidas apenas para manter aparências. Troca o desejo de ostentação por uma satisfação interna, mais sólida. Aprende a distinguir necessidade de desejo, prioridade de distração, valor real de valor percebido. É claro que isso não significa abandonar sonhos ou deixar de buscar conforto, mas é buscar tudo isso com consciência, e não com pressa, porque quando há pressa, perde-se a lucidez. E dinheiro exige lucidez, exige calma, exige, enfim, silêncio. A jornada para a liberdade financeira começa no invisível, nos bastidores, nos dias em que nada acontece, mas escolhas estão sendo feitas, nos momentos em que ninguém vê, mas o alicerce está sendo construído. E, quanto mais sólido o alicerce, mais alto se pode subir, sem medo de cair, sem precisar gritar, sem necessidade de mostrar. Esse caminho não é solitário. Pelo contrário, é um caminho compartilhado por todos aqueles que decidiram jogar o jogo do longo prazo. Pessoas que entenderam que o sucesso mais valioso não precisa ser anunciado. Se revela, silenciosamente, no modo como se vive, na tranquilidade com que se dorme, na liberdade de dizer sim ou não sem medo. Se há uma lição essencial, aqui, é esta. O dinheiro não gosta de espetáculo. Ele gosta de estratégia, de paciência, de intenção. Gosta de quem não precisa provar nada para ninguém. Gosta de quem sabe que a verdadeira riqueza está antes do tudo, na capacidade de manter-se fiel ao que acredita menos, mesmo quando ninguém está aplaudindo. O minimalismo japonês não é apenas uma estética, é uma filosofia de vida, enraizada em valores culturais milenares, como a moderação, o respeito ao tempo e a impermanência das coisas. Nas casas japonesas, nos objetos do cotidiano, na maneira de servir uma refeição, no jeito como se dobram roupas ou se organizam gavetas. O que impera não é a abundância, mas a escolha cuidadosa do que permanece. A simplicidade não é vista como ausência, mas como presença plena. Há uma reverência implícita pelo espaço, pela utilidade, pela beleza silenciosa das coisas que funcionam bem sem chamar atenção. O conceito de ma, por exemplo, representa o espaço vazio, que dá sentido ao que está ao redor. É o intervalo entre os objetos, o silêncio entre os sons, a pausa que realça a palavra. O que está ausente é tão importante quanto o que está presente. Essa visão se reflete de maneira emblemática na prática do kintsugi, a arte de reparar cerâmicas quebradas com laca, misturada com pó de ouro, em vez de esconder. As secret arises, o kintsugi as evidencia com brilho. A peça que antes era considerada danificada se transforma em algo mais valioso do que era antes. Essa prática não apenas recupera o objeto, ela o transforma, dando-lhe nova história, novo valor, nova vida. A imperfeição se torna beleza. A quebra não é mais o fim, mas o início de uma nova estética. É uma metáfora poderosa sobre resiliência, sobre a ideia de que a vida não é feita para ser perfeita, mas para ser reconstruída, com dignidade, sempre que for necessário. Essa valorização do essencial se manifesta também na arquitetura e no design de interiores. As casas japonesas tradicionais priorizam espaços abertos, com poucos móveis, iluminação natural e elementos da natureza. Tatames, portas de papel deslizantes, shoshi e tons neutros predominam. A beleza está na funcionalidade, na proporção. O lar japonês, por definição, não é palco de ostentação, mas um abrigo para o espírito, um lugar de contemplação. Cada objeto tem uma função clara, cada espaço é desenhado para servir com eficiência,
mas também calm harmonia. Não se trata apenas de viver com menos, mas de viver melhor com o que se escolheu manter. Alimentação é outro campo onde o minimalismo japonês floresce. A refeição japonesa tradicional é composta por porções pequenas, bem equilibradas e apresentadas com cuidado. Não há excessos. O arroz, a sopa, os legumes em conserva, o peixe grelhado, tudo é preparado de forma simples, com poucos ingredientes, mas com extrema atenção à textura, à cor, ao sabor. Comer não é apenas nutrir o corpo, mas cultivar a presença. A mesa japonesa ensina que quantidade não é sinônimo de prazer. Ao contrário, o sabor pode ser mais profundo quando a experiência é desacelerada. Quando os sentidos são chamados a participar com atenção, essa lógica minimalista não é forçada. Ela está entrelaçada com a ética budista e com os preceitos. A ideia de não se apegar, de respeitar a natureza, de manter o espaço limpo e harmonioso, atravessa séculos e se transforma em prática cotidiana. Não por acaso, muitos japoneses têm como rotina tirar os sapatos ao entrar em casa, limpar a própria calçada, cuidar dos seus objetos com extremo zelo. O cuidado com o que se possui é uma extensão do cuidado consigo mesmo. Não se acumula por segurança, nem se exibe por vaidade. Mantém-se o que é útil, o que tem valor emocional, o que tem lugar definido na rotina. Esse comportamento minimalista também se mostra nas grandes cidades. Apesar da densidade populacional, os espaços públicos no Japão tendem a ser bem organizados, com regras que visam a convivência harmônica. A limpeza das ruas, a disposição dos assentos no metrô, os jardins milimetricamente cuidados nos parques. Tudo isso revela um senso de ordem que dialoga com o desejo de reduzir o caos visual e mental. O respeito ao espaço alheio é consequência do respeito ao próprio espaço interior, e quando tudo está em ordem, mesmo o mínimo é suficiente. A estética wabi-sabi, outra contribuição importante da cultura japonesa, nos ensina a encontrar beleza no imperfeito, no incompleto, no transitório. Uma mesa arranhada, uma folha seca no chão do jardim, uma xícara trincada, mas ainda útil. Tudo isso pode conter poesia, se estivermos dispostos a ver. Em vez de buscar a uniformidade brilhante dos objetos novos e descartáveis, o olhar japonês se volta para o que carrega história. Aquilo que envelheceu bem, que sobreviveu, que foi tocado pelo tempo, ganha valor. Há uma elegância silenciosa nisso, um modo de ver que desafia o consumo rápido, a obsolescência planejada, a ideia de que só o novo é bom. Nesse sentido, o Japão ensina que o minimalismo é menos uma tendência estética e mais um modo de ser. Ele não nasce do desconforto com o excesso, mas da serenidade que se encontra na medida certa. É uma escolha cultural que está no oposto da pressa da acumulaco, da ansiedade por mais. Escolher o menos, no Japão, é um gesto de autocontrole, de sofisticação, de gratidão. Quando se vive rodeado apenas daquilo que faz sentido, sobra mais tempo para estar presente, mais energia para se dedicar ao que importa, mais clareza sobre quem se é. Mesmo nas inovações contemporâneas, essa tradição se preserva. Muitos designers japoneses que trabalham com tecnologia de ponta mantêm o espírito minimalista em seus produtos, formas limpas, interfaces intuitivas, eliminação de ruído visual. O futuro, para o Japão, não está na multiplicação de estímulos, mas na refinada arte de reduzir ao essencial. É um caminho que exige maturidade, porque exige renúncia, e cada renúncia abre espaço para uma escolha mais significativa. Esse modo de vida tem inspirado pessoas no mundo todo. Muitos movimentos ocidentais de minimalismo beberam da fonte japonesa, ainda que nem sempre compreendam sua profundidade filosófica. Reduzir os objetos de uma casa a um número específico, adotar um guarda-roupa cápsula, praticar o desapego digital, tudo isso pode ser útil, mas só alcança sentido pleno quando é sustentado por uma visão mais ampla, a de que o valor das coisas não está no número delas, mas no quanto elas contribuem para uma vida mais coerente e plena. O Japão, com sua história milenar e sua capacidade singular de unir tradição e inovação, nos oferece um convite sutil, porém poderoso. Desacelerar, observar, valorizar o que permanece, aceitar as imperfeições, construir com intenção. O silêncio, a pausa, o vazio, a repetição, o cuidado, são todos elementos centrais nessa visão de mundo. Viver com menos não é perder, é ganhar leveza, foco, clareza,
Há sabedoria profunda na ideia de que uma tigela quebrada pode se tornar mais bela depois de reparada com ouro. Porque esse gesto nos lembra que o que nos fere também nos transforma, que nossas cicatrizes, se bem cuidadas, podem brilhar, que aquilo que um dia foi falha, perda ou rearo, pode ser reintegrado à vida, com dignidade e até com arte. E que muitas vezes, ao invés de esconder o que nos aconteceu, podemos assumir com orgulho, transformando dor em beleza. O minimalismo japonês é, no fim das contas, uma forma de escutar o mundo com mais delicadeza. E talvez seja exatamente disso que este tempo tão cheio esteja mais carente. Quando uma catástrofe acontece, seja uma guerra, um terremoto, uma enchente ou qualquer evento que abale profundamente o cotidiano, tudo o que antes parecia certo e sólido desaparece em questão de horas. O que se perde não é apenas a casa, os bens materiais ou os documentos. Perde-se a referência de normalidade, o senso de segurança, a capacidade de prever o amanhã. Nessas horas, o dinheiro muda de papel. Ele deixa de ser símbolo de status, de planejamento futuro, de projetos e investimentos, e passa a representar algo mais básico e visceral. A chance de sobreviver hoje, para quem recomeça do zero, cada moeda ganha outro peso. Não é mais sobre o quanto se tem guardado, mas sobre o que é possível comprar com o que restou. Um pedaço de pão, um colchão improvisado, um par de sapatos secos, itens que antes talvez fossem desprezados, ou, comprados sem reflexão, passam a ser essenciais. O valor real do dinheiro se revela quando tudo o que é supérfluo desaparece, e o que permanece é a necessidade crua e humana de se alimentar, do sei proteger, de cuidar dos filhos, do seguir vivendo. Histórias de recomeço após desastres não faltam. Em campos de refugiados, em cidades devastadas por enchentes, em vilarejos inteiros destruídos por terremotos, o cotidiano é feito de improviso, de redes de solidariedade, de um senso agudo de adaptação. Pessoas que perderam tudo se reinventam vendendo alimentos na rua, trocando serviços, reaprendendo a viver com quase nada. O consumo se transforma radicalmente. Não há mais espaço para excessos, nem paciência para o fútil. O que importa é aquilo que sustenta a vida literalmente. As pessoas que passam por esse tipo de experiência, ainda que reconstruam suas vidas depois, nunca mais encaram o dinheiro da mesma forma. Aqueles que um dia dependeram de doações para comer ou de abrigo coletivo para dormir, sabem que o conforto é sempre provisório, que uma conta bancária cheia não significa tanto diante da fragilidade da existência. Esse aprendizado gera uma relação diferente com o consumo, mais cautelosa, mais austera, mais estratégica. Muitos passam a economizar por instinto, a comprar apenas o necessário, a guardar para uma emergência. Mesmo quando não há nenhuma à vista, essa mentalidade foi comum entre as gerações que viveram o pós-guerra, especialmente no século XX. Após os horrores das duas grandes guerras, populações inteiras, da Europa, da Ásia e de outros continentes precisaram reconstruir não apenas cidades, mas também modos de vida. Na Alemanha bombardeada, no Japão, devastado por bombas atômicas, na Itália em ruínas, na França ocupada, o consumo passou a ser centrado no essencial: comer, vestir, aquecer-se. Nesses lugares, o dinheiro passou a ser visto, não como símbolo de poder, mas como instrumento de reconstrução. Era o que permitia colocar uma telha sobre a cabeça, comprar sementes para plantar, adquirir ferramentas para retomar um ofício. E esse aprendizado não ficou apenas com os sobreviventes diretos. Ele foi transmitido, de maneira sutil e persistente, às gerações seguintes. Filhos e netos de quem sobreviveu à guerra cresceram ouvindo frases como: dinheiro não aceita desaforo, sempre guarde um pouco para o futuro, não jogue fora o que ainda serve. Cresceram vendo as avós aproveitarem até a última sobra de comida, os pais costurando roupas em vez de comprar novas, a família inteira dividindo um único carro por anos. O trauma coletivo criou uma cultura de prudência, de valorização do trabalho, de aversão à ostentação, até mesmo quando a economia voltou a crescer. Esse cuidado permaneceu. Isso não significa que todos viveram em privação, mas sim que o dinheiro passou a ser visto como algo precioso, que não se desperdiça. Muitas famílias se tornaram bem-sucedidas, após a guerra, mas mantiveram hábitos de contenção. Preferiam investir em educação, saúde, moradia menos pilares sólidos, em vez de bens efêmeros. Isso moldou culturas inteiras,
como a japonesa e a alemã, onde até hoje é comum encontrar um alto grau de disciplina financeira, poupança rigorosa e valorização da estabilidade. No Brasil, embora o país não tenha sido campo direto de guerra, muitas famílias de imigrantes chegaram fugindo de conflitos, perseguições e crises econômicas. Italianos, japoneses, alemães, judeus, libaneses muitos chegaram com pouco mais do que a roupa do corpo. E com eles trouxeram também uma ética do trabalho duro e do respeito pelo dinheiro. Histórias de avós que guardavam moedas em potes, de pais que faziam hora extra para garantir os estudos dos filhos, de famílias que moravam em casas simples, mas nunca deixaram de pagar as contas em dia. São comuns. Essas experiências deixaram marcas que atravessam gerações. Além disso, em contextos de catástrofes naturais como enchentes, terremotos ou deslizamentos de terra, o dinheiro também muda de papel. Torna-se muitas vezes inacessível, irrelevante, inútil, porque os mercados estão fechados, os bancos colapsados, os sistemas interrompidos. Isso ensina algo fundamental: a importância da autonomia. Famílias que enfrentam esse tipo de situação passam a pensar mais em autoabastecimento, em aprender habilidades práticas, em desenvolver vínculos comunitários fortes. Saber cozinhar, consertar, improvisar, cultivar, torna-se um diferencial. O dinheiro ainda é importante, claro, mas ele passa a fazer parte de uma rede maior de estratégias de sobrevivência. Recomeçar depois de uma catástrofe é um exercício de desapego, mas também de reconstrução de sentido. Aquilo que antes dava orgulho, o carro, a casa, os móveis de design pode virar entulho em segundos. Mas o que permanece? O conhecimento, os vínculos, os princípios, torna-se alicerce. Muitas pessoas que passaram por grandes perdas relatam que, depois do trauma inicial, passam a dar mais valor a coisas simples. Refeições em família, um banho quente, uma conversa tranquila. O dinheiro, nesse contexto, é revalorizado por sua função original: garantir o básico, permitir dignidade, oferecer algum controle em meio ao caos. Essas vivências também fazem nascer um tipo de generosidade silenciosa. Quem já dependo da ajuda alheia tende a estender a mão com mais rapidez quando vê alguém em necessidade. Nas comunidades atingidas por catástrofes, é comum que vizinhos compartilhem comida, abrigo, roupas. Mesmo aqueles que perderam tudo, ainda se esforçam para cuidar uns dos outros. Isso mostra que mesmo quando o dinheiro escasseia, o valor humano se intensifica. O capital simbólico como confiança, solidariedade, empatia passa a valer mais do que qualquer moeda. Na reconstrução do cotidiano, o dinheiro volta a circular, mas agora, ele é mais respeitado. Não se gasta com qualquer coisa. As pessoas aprendem a identificar o que realmente faz falta. Um cobertor para o frio vale mais que uma televisão. Uma bicicleta funcional vale mais que um carro de luxo. Se as ruas estão bloqueadas, um bom par de sapatos pode ser a diferença entre conseguir trabalho ou não. Cada compra deixa de ser uma distração e passa a ser uma escolha estratégica. Essa mudança de mentalidade muitas vezes permanece por toda a vida. Mesmo quando a estabilidade retorna, a forma como se vê e se usa o dinheiro nunca mais é a mesma. Muitos voltam a prosperar, mas agora com um pé no chão que antes não existia. Os valores mudam. Há uma priorização do essencial, uma desconfiança saudável do excesso, uma clareza sobre o que vale a pena. E isso vai sendo passado adiante, menos nos conselhos aos filhos, nos hábitos de poupança, na forma como se fala sobre consumo. Essas experiências geram um tipo de sabedoria difícil de adquirir em tempos de abundância. Ensinam que o conforto é valioso, mas nunca garantido. Que o bem mais importante não é o que se possui, mas o que se sabe. Que dinheiro é importante, sim, mas apenas quando está a serviço da vida, e não o contrário. Recomeçar do zero é uma ferida, e ao mesmo tempo, uma escola. Ensina que cada pequeno passo tem valor, que cada gesto de reconstrução é um ato de resistência. O dinheiro, nesse cenário, reaprende seu lugar. Ele deixa de ser um fim e volta a ser meio de cuidar, de reerguer, de dar continuidade. E quando as cicatrizes da catástrofe começam a se fechar, quando o cotidiano começa a tomar forma novamente, o que se descobre é que o mais importante nunca foi o que se tinha, mas o que se constrói menos com as próprias mãos, com coragem, com inteligência, com solidariedade e com um entendimento profundo
de que viver é antes de tudo, recomeçar. Obrigada por assistir ao vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, e até a próxima!